No nosso último programa, falei na Reconquista. É uma introdução à história de Portugal, porque, como sabem, a independência portuguesa surge como um episódio da Reconquista. Quer dizer, é nos reinos que se vão formando à medida que a terra é reconquistada. Na Galiza separam-se dois grandes condados, o condado portucalense e o condado de Coimbra, e são esses dois grandes condados que vêm a dar Portugal. Este país que nós somos agora é um país muito diferente de hoje, com uma pequena população. Eu não consegui estabelecer um número aproximado de população, mas não atingiria sequer 1 milhão de habitantes. Era mais densa ao norte do que ao sul. Isso vê-se pelas construções religiosas. Elas são realmente numerosas para o lado do Rio Douro e são muito menos para o lado de cá e, sobretudo, ao sul do Tejo. Praticamente não existem. Hoje vamos falar, enfim, do primeiro século da vida portuguesa, do século XII. É costume, quase todos os historiadores seguem um método político, contar as coisas políticas, os reis que reinaram, as batalhas que aconteceram, os tratados que se assinaram. Bom, é legítimo, é uma maneira perfeitamente legítima, mas está gasta. Já sabemos de Alfonso Henriques, de Alfonso II, já sabemos. Vou tentar apresentar hoje a história de Portugal sob um outro aspecto. Em cada século é preciso realmente ver o processo político, também é preciso ver o processo social, também é preciso ver o processo económico e é preciso ver o processo cultural. Com estes 4 ângulos, político, económico, social, cultural, nós temos uma visão de conjunto do que foi a vida do país nos seus primeiros tempos. O ponto de partida para a fundação de Portugal, insisto, é a ligação dos dois condados, portucalense e corinicense, Porto e Coimbra, unidos pelo rei de Leão e Castela e dados a título hereditário, isto é importante, a um cavaleiro francês da Casa da Borgonha, conde Dom Henrique, que ficou dono dessas terras para sempre, que estava casado com a condessa Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques. Esta situação mantém-se poucos anos porque o conde morre e a condessa fica à frente do condado, pois é viúva e herdeira, mas apoia-se muito nas forças da nobreza galega. Diz até que casou com um conde chefe da nobreza galega. Isso não é claro, não é definitivo, mas enfim, de qualquer maneira, ela vivia maritalmente com ele e governava juntamente com ele. Bom, isso vem a provocar uma revolta do filho. O filho era Afonso Henriques. Afonso como avô, Afonso VI, e Henriques como pai. Pai era o Henrique, de Henrique vem Henriques. E ele, em 1128, revolta-se, apoiado nas forças dos burgueses de Guimarães, e tem um combate com a mãe, é o combate de São Médio, nas margens do Rio Selho. Podemos com rigor saber onde foi. Foi junto à ponte do Selho, e talvez a ponte tivesse a ver com o desfecho. Dom Afonso Henriques desbaratou as tropas da mãe e apoderou-se inteiramente
do governo do condado. Passou a ser ele quem governava o condado portugalense sem qualquer limite e até recusando-se a prestar vassalagem e homenagem ao rei de Leão e Castela, porque ele entendia que era príncipe, era neto do imperador e, portanto, governava aqui. O longo reinado deste rei primeiro, deste Afonso Henriques, é notável. Foi realmente um grande rei. Por um lado, teve uma política interna de apoio aos concelhos, concessão de cartas de foral, apoio às terras, enfim, que também o apoiavam a ele. Por outro lado, uma guerra com os mouros, porque a pressão dos mouros era grande, e é nessa guerra que ele funda o Castelo de Leiria, onde correu muito sangue, ao ponto de se decidir em Coimbra que quem morresse na defesa do Castelo de Leiria tinha tantos favores do céu, tantas indulgências, como se morresse a combater na Terra Santa. Conquistou Santarém em 1147, conquistou Lisboa, e isso fixa definitivamente a linha da fronteira na linha do Tejo. Passa a haver um norte cristão e um sul muçulmano, que estão em constante conflito. O estado de guerra é quase permanente, porque todos os anos, pela primavera, uma guerra, uma campanha de um lado e do outro, organizam expedições rápidas que vão de surpresa entrando pela terra inimiga e vão incendiando os celeiros, as terras, as aldeias, capturando todo o gado e toda a gente, fazendo escravos, são esforçados. As relações com o reino vizinho de Leão e Castela foram, nos primeiros anos, atrituosas e difíceis, porque, é claro, o rei de Castela entendia que isto dependia do seu reinado. Dom Afonso Henriques entendia que não, isto era independente. Houve vários conflitos militares, mas tudo termina em 1143, na Conferência de Samora, em que está presente um delegado do Papa e em que se faz um acordo e em que o Dom Afonso Henriques se considera vassalo do Papa, não do Afonso VI, do Papa. Ora, ninguém pode servir a dois senhores. Se ele é vassalo do Papa, não é vassalo do Afonso VI. Esse golpe hábil, muito hábil, vale ao Dom Afonso Henriques realmente o título de rei. Passado pouco tempo, já o próprio Papa o trata por rei. Ele, a partir de 1140, chama-se mesmo rei de Portugal. Todo o reinado é um tempo muito ativo, de guerra com os mouros, guerra com Leão, organização interna, apoio aos concelhos, cartas de foral, construção das sés de Coimbra, de Lisboa, de Silves, construção de fortalezas ao longo da fronteira do Tejo, uma linha de fortalezas. É realmente um tempo de grande atividade em que fica solidificado Portugal. O sucessor de Afonso Henriques é o filho, Sancho I, já encontra um país organizado, se bem que, isto é muito curioso, muitos nobres recusaram-se a aceitá-lo como rei. Não era rei. Bom, ele confiscou-lhes os bens e deu esses bens a concelhos que estavam a fundar-se e estavam a construir ou a reparar as suas muralhas.
O reinado de Dom Sancho tem a mesma linha política do reinado do pai. É guerra com os mouros permanente. Os mouros são agressivos, fazem grandes invasões, destroem tudo. Concessão de cartas de farol, muitos forais, construção de muitas fortalezas, uma política que continua, pode-se dizer, inteiramente a linha fundamental impressa pelo rei Dom Afonso Henriques. Os progressos económicos do país são rápidos e evidentes. Numerosos mercadores portugueses estão estabelecidos em Inglaterra, para onde nós mandamos vinho, trigo, mel, cortiça, madeira. Há mesmo mercadores a negociar no Extremo Oriente, em Salónica. O próprio rei dispõe de navios que andam no mar a fazer comércio. É um país em pleno desenvolvimento, o que se verifica no reinado de Sancho I. Nesta atividade económica tem um papel muito importante os judeus. Os judeus não são ainda uma classe perseguida, isso só aparece no século XVI. Pelo contrário, são uma classe que colabora intimamente com a coroa, os tesoureiros moros, servem o rei, tudo isso é juderia, e estabelecem a articulação entre o mundo moro e o mundo cristão. Eles podem negociar com uns e com outros, enfim, deve ser em grande parte o rápido progresso do país nos séculos XIII e XIV. Datam deste século as primeiras moedas cunhadas em Portugal, com a referência a Portugal e ao rei de Portugal, embora predomine o dinheiro estrangeiro. Os morabitinos, árabes e bizantinos, há agora já também dinheiro português. O rei Dom Afonso Henriques, sabemos pelo testamento dele, chegou a acumular 600 quilos de ouro. Bom, era acumulado nos tais fossados, nas tais expedições para apanhar as riquezas das terras dos mouros. Mas, enfim, 600 quilos de ouro é já uma elevada quantia. Finalmente, no ano de 1179, o Papa, pela bula Manifestus Probatum, reconhece o título de rei Dom Afonso Henriques, e isso é definitivo. Mas deve ter-se presente que o rei Dom Afonso Henriques já se chamava rei a si próprio e usava o título de rei desde 1140, desde muito antes da Santa Sé lhe o reconhecer. Está fundado o Estado Independente de Portugal. Sob o ponto de vista social, é fundamental a distinção entre clero, nobreza, povo. É claro, o clero serve a Igreja, que está implantada no país há muitos séculos. É dona de uma grande parte das terras, tem numerosos templos, 200 igrejas românicas, duas grandes instituições, que são Santa Cruz de Coimbra e Alcobaça, e na época de Afonso Henriques dá-se no clero uma mudança muito importante. É a vinda
da Ordem Cister ao tempo da Segunda Cruzada, isto é muito importante e não costuma ser dito. A Segunda Cruzada, que é organizada pelo próprio São Bernardo, mas o São Bernardo diz que Nosso Senhor tanto agradece uma batalha lá na Terra Santa contra os mouros, como uma oração piedosa e a Deus numa igreja. E é claro que isto faz com que muitos fidalgos, muitos guerreiros, vão para o convento. O convento sempre é menos perigoso do que a guerra, claro. Houve até quem atribuísse o falhanço da Segunda Cruzada a essa pregação do São Bernardo. Aqui, muitos conventos beneditinos de São Bento passaram para a Ordem de Cister. E isso fez com que passassem a agricultar as terras para serem independentes. A exigência de São Bernardo era que os seus conventos fossem independentes, quer dizer, dispusessem eles próprios de meios que lhes permitisse viver sem a proteção da nobreza. E conseguiu isso. Ora, é essa importantíssima transformação dos beneditinos em cistercienses que se dá ao longo do reinado de Afonso Henriques e ainda no reinado de Sancho I. A classe da nobreza nunca foi muito importante na Idade Média. Eram os descendentes dos antigos senhores visigóticos, os antigos donos das terras, e, portanto, era isso que eles queriam ter, eram outra vez donos das terras, e, no fundo, viviam do que o rei lhes dava. Isso fazia a sua fragilidade. O rei nunca esteve nas mãos da nobreza, porque realmente a nobreza não tinha força suficiente para se opor ao poder real. Pois ao povo. O povo era a grande maioria da população. A população hispano-românica, sobretudo, e que compreendia várias classes, desde o lavrador, que era o empresário da exploração agrícola, depois dos lavradores havia os servidores, depois dos servidores havia os servos da gleba, e é preciso ainda fazer uma referência aos escravos, que trabalhavam acorrentados contra a vontade, mas enfim, enquanto não se conseguiu libertar, uma grande parte do trabalho rural era feito por escravos mouros cativos na guerra. Entre as obrigações dos conselhos havia a da prestação de um serviço militar durante um período, certo de um mês, ao rei. Cada conselho tinha que dar um certo número de guerreiros, desde cavaleiros vilãos, armados à sua custa, tinham que ter uma lança de 7 metros, homens de tiro, enfim, besteiros e, finalmente, peões, que não tinham armas, mas que tinham que comparecer. Os conselhos eram centenas, é claro que isto fazia uma força militar enorme. Não era possível aos nobres, de maneira nenhuma, enfrentar o poder militar do rei quando ele tinha consigo as hostes populares. Sob o ponto de vista cultural, este século é caracterizado pela coexistência de 3 matrizes culturais. A cristã é a mais antiga e é a mais enraizada. A judaica, diz o Talmud, que a cidade cujas crianças não forem à escola está condenada a morrer. Isto era verdade. As crianças judaicas frequentavam a escola da sinagoga e isso é que justifica a importância que os judeus têm até o século XVI e, finalmente,
a cultura dos árabes, dominante nas grandes povoações do sul do país. Há um escritor árabe que diz que em Silves até os cavadores compunham poesia lírica. Eu não sei se isto é verdade. De qualquer maneira dá uma ideia, enfim, de uma grande elevação cultural. Um cavador a fazer versos. Eram ótimos na orivesaria, na construção civil, eram eles os construtores. Na cerâmica, realmente as técnicas mais avançadas estavam nas mãos dos árabes. Judeus, árabes, cristãos, no século XII, não estiveram em conflito, embora correspondessem a credos religiosos perfeitamente incompatíveis, e até se pode dizer que a colaboração entre os judeus e a coroa era grande. Os tesoureiros mores, os financeiros, eram todos judeus. Isso ajudou muito o desenvolvimento económico do país. Estas três matrizes culturais conviveram durante o século XII sem grandes conflitos, mas o triunfo da cultura cristã, a Igreja é que dominava o Estado, levou à destruição completa dos vestígios das culturas, quer árabe, quer judaica. Hoje não há um monumento, não há um documento, não há uma mesquita, não há uma sinagoga, não há nada que nos lembre o brilho da cultura árabe ou da cultura judaica. Esse processo de aniquilação das culturas concorrentes inicia-se por esta altura, mas vem a ter a sua mais importante época no século XVI. É com Dom Manuel que os judeus são expulsos, que os árabes são expulsos, que realmente o país, enfim, entra numa crise por causa de falta de quadros superiores. São estes os traços mais importantes da realidade portuguesa durante o século XII. No próximo programa falarei no século XIII, que é extremamente importante. Alma e a gente.